Você conhece a canção Vem Me Socorrer, da banda Palavra Antiga? Havia silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Refletindo sobre essa música há algum tempo atrás, eu cheguei a conclusões bíblicas e muito importantes para a nossa caminhada cristã. Resumidamente, que Cristo é suficiente. Mas fica comigo até o final e vamos refletir sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre fé, religião e espiritualidade. Se você gostar desse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Essa canção, que não é muito conhecida no meio gospel, mas é um louvor muito bonito, por sinal, da banda Palavra Antiga, Vem Me Socorrer, há um trecho em que o autor diz assim: havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Sabe aquele silêncio que muitas vezes você se pega quando você está sozinho e você começa a refletir sobre a sua vida, você começa a pensar nas coisas que você tem feito, para onde a sua vida tem caminhado, se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo. Esse silêncio, esse momento de meditação, de olhar para dentro de si, revela muitos dos nossos vícios. Nós percebemos muitos dos nossos erros e muitos dos nossos pensamentos pecaminosos que vão nos invadindo diariamente. E quando a gente para olhar para dentro de si, a gente vê que a gente é um poço de iniquidade, né? Vamos falar a real? Nossos pensamentos, a nossa mente vive pensando em coisas absurdas que a gente não contaria para ninguém. Então, eu parei para refletir sobre essa música e nesse momento o autor fala: havia um silêncio que mostrou os meus vícios. É quase como aquele vazio que a gente costuma dizer, né? Essa falta, tem algo errado. E você começa a perceber que você está numa busca incessante por bens materiais, por coisas, por pessoas, por realizações. E se você não tem um foco, um objetivo muito específico, e mesmo você sendo cristão, você se percebe longe de Deus muitas vezes, porque sua mente, seus pensamentos não estão cativos a Ele, né? Estão cativos em outras coisas. Mas aí o autor continua: tudo foi embora, só tenho você. E é aqui que essa música me pegou assim, desprevenido, vamos dizer assim. Se tudo se vai, o que te resta? Você já parou para pensar? Quando tudo se vai, o que te resta? Você já parou para pensar se tudo que você tem buscado, tudo que você tem conquistado, as pessoas que estão à sua volta, aquilo onde a gente costuma se agarrar, né, a comunidade que nos traz paz, que nos traz alegria, muitas vezes essas coisas se perdem, muitas vezes essas coisas se vão. Você já parou para pensar o que você faria, né, e como você sentiria se você perdesse a sua esposa amanhã em um acidente, se você perdesse o seu filho, se você perdesse sua mãe, seu pai, sua família, se você perdesse o seu emprego, se você perdesse os seus bens, as coisas que você lutou tanto para conquistar e acontecesse alguma coisa e você perdesse tudo? Como você se sentiria se não lhe restasse mais nada? Eu sei que Jó, ele desejou morrer. E eu não me surpreenderia se você desejasse o mesmo. Veja um exemplo. Algum tempo atrás, aqui no Mato Grosso, um psicopata maluco entrou numa casa e assassinou a mãe e as duas filhas. Não me lembro exatamente as idades das meninas agora, ou se eram as duas meninas, enfim. Matou toda uma família. O pai, né, o esposo dessa mulher e o pai dessas crianças, ele não estava na casa, se não estiver enganado, ele era caminhoneiro, estava viajando. E quando ele voltou, quando ele soube da notícia, eu não consigo imaginar o que deve ter passado no coração dele. Você já pensou? Você sai de casa, vai para o trabalho e de repente você volta para sua casa ou recebe uma notícia de que toda a sua família faleceu? Sua esposa e seus filhos. Como que você se sentiria? Muitas pessoas não saberiam o que fazer numa situação dessa. Eu não saberia o que fazer numa situação dessa, ou como me sentiria em uma situação dessa. Mas eu sei o seguinte, o exemplo de Jó, por exemplo. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu todos os bens materiais, ele ficou desolado, foi atacado, ficou com doença, os amigos o insultavam. Tantas situações o cercavam de forma tão triste. E Jó, ele desejou morrer. E eu não me surpreenderia se alguém desejasse o mesmo. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Se por algum acaso você tenha perdido tudo ou você esteja passando por um momento muito complicado, que o amor e a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Cristo, ele supre todas as nossas necessidades.
Quando nos apegamos a Ele e somente a Ele, nada pode nos abalar. Preste atenção, Cristo, Ele supre tudo que a gente precisa. Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de felicidade, o nosso acalento, a nossa fonte quando nós estamos tristes, nós chegamos até Ele e Ele nos consola. Quando nós estamos alegres, nós nos alegramos com Ele. Cristo, Ele é capaz de suprir tudo que a gente precisa, porque tudo que a gente precisa é Cristo. E não só isso, Cristo é tudo que temos. Sem Cristo, a gente não tem nada. Nós não temos controle sobre a nossa vida, nós não temos controle sobre o destino ou sobre o amanhã. Mas nós temos uma promessa maravilhosa de um novo lugar. E já eu falo um pouco mais sobre isso. Mas preste atenção, Cristo, Ele é a única coisa que a gente tem. Sem Ele nós não temos nada. É Ele que nos concede saúde para trabalhar, para viver. É Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos dá o prazer da vida. Em Ele encontra-se todas as alegrias possíveis. Há outro trecho da música que o autor diz assim: eu canto para ti, sei onde estou. Olhando para mim posso saber que nada sou. Eu grito para ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando para mim posso saber que nada posso fazer. E de fato, nada a gente pode fazer. A gente não pode fazer nada por nós mesmos. A gente não consegue nem saber se a gente vai acordar vivo amanhã. Você consegue compreender isso que eu estou querendo dizer? O Cristo é tudo que nós temos? Porque por nós mesmos a gente não consegue fazer nada. A gente não teria forças para fazer nada. Talvez você possa, talvez você não seja um cristão e você possa tentar se apegar a alguma coisa, a algum objetivo específico, mas cara, isso aí um dia vai acabar. Tá entendendo? Um dia você vai ficar velho e a vida vai escorrer como água pelos seus dedos, entendeu? Um dia você vai estar muito idoso e tudo se vai. Um dia você pode ter uma crise econômica e você perder todos os seus bens, tudo que você tem. Como eu disse no começo, pode acontecer um acidente, alguma coisa, você perder a sua vida, perder a sua saúde, ou a sua família, você perder a sua família, ou qualquer coisa do tipo, pode acontecer a qualquer momento. A questão é, se você se apegar a qualquer coisa terrena, qualquer coisa material como sua fonte de suficiência e alegria, desculpe, você não tem nada. Agora, se você se apegar a Cristo, você tem tudo, porque Cristo é tudo que a gente tem. Preste atenção, a nossa justiça pessoal, ela é falha. A nossa maior justiça, ela é completamente injusta, porque ela é egoísta, porque ela olha só para dentro de nós. Qualquer objetivo bom que você acha que tem, na verdade, é algo mal dentro do seu coração que você está tentando suprir. E às vezes você nem percebe isso. O bem, né, Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque a nossa carne, o nosso coração está inclinado para o mal, está inclinado para o pecado. Então, quando a gente vai para aquele que na verdade é plenamente justo, que Deus, Ele é justo e plenamente justo, nele está toda a justiça, aí sim a gente encontra o caminho correto, aí sim a gente ouve a direção e a voz correta do que fazer, aonde colocar nossas forças, amém? E Cristo é o único que pode nos socorrer, é Ele que nos traz a paz, é Ele que pagou pelos nossos pecados, é Ele que salva a nossa vida. E Ele nos salva de quê? Ele nos salva da morte eterna e nos dá uma vida nova, nos leva para a vida eterna, algo que está muito para além dessa vida aqui. Ele promete uma terra para a gente, uma nova criação, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Um local onde a gente poderá viver em paz, tranquilamente, com todos aqueles que creram em Cristo, com todos aqueles que estão abraçados com o Cordeiro de Deus. Cristo, Ele é o único que pode nos salvar. Me desculpe se você tem buscado a sua salvação em qualquer outra coisa. Nada pode salvar você. Somente Cristo pode te salvar. Nada que você buscar aqui desse mundo terreno pode salvar você. Somente o único e Deus verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida, é que pode nos dar a salvação. É nele que a gente encontra essa alegria por causa dessa esperança, desse novo lar, de estar junto com Ele. O céu é estar na presença de Deus. O céu é estar junto com Deus, eternamente junto com Ele, eternamente se alegrando com Ele, eternamente tendo os prazeres em Cristo. Você está entendendo? E para a gente concluir, não ame nada mais do que Jesus. Porque se somente Ele pode te socorrer,
Somente Ele que pode quebrar esse silêncio do seu coração, esse vazio que está aí no seu coração, esse vazio que é do tamanho de Cristo. Então só Cristo pode preencher esse espaço. Então, se você amar a sua família, se você amar a sua esposa, se você amar o seu emprego, se você amar a sua empresa, os seus bens, as coisas que você tem conquistado, a sua realização pessoal, se você amar os seus prazeres, mais do que você ama a Cristo, infelizmente, quando tudo isso for embora, você não vai ter mais nada. Você não vai ter nem o que amar. Agora, Cristo, Ele é eterno. Ele é o Deus verdadeiro e eterno. Nele você pode se apegar, a Ele você pode amar de verdade. Quando você ama a Cristo acima de todas as coisas, nada pode te abalar, porque você vai ter uma força que vem de Deus. Então lembre-se, Cristo Ele está aí com você. Ele está o tempo todo conosco. Se apegue a Ele nesses momentos de dificuldade. Ame a Ele mais do que tudo. Preste atenção, Ele não quer ser o primeiro, o segundo ou o terceiro do seu coração. Ele quer ser o único do seu coração. Quando Cristo for o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai ver que você não vai precisar de mais nada. Oro para que, de alguma forma, essa reflexão tenha mexido com você, feito você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, e para que o Senhor coloque arrependimento no seu coração, para que o Senhor coloque arrependimento em nossos corações todos os dias. Nós devemos nos arrepender de quem nós somos, que nós somos pobres, cegos e nus, miseráveis, que precisam da graça de Deus, que precisam do amor de Deus. Nós somos pecadores, nós pecamos contra Deus e Ele morreu em nosso lugar. Então, quando a gente se apega a Ele e o Senhor coloca arrependimento em nosso coração, nós podemos voltar novamente, ter essa ligação com o Pai, ligação com Deus, essa ligação inquebrável que nada pode nos separar desse amor maravilhoso que Cristo nos concedeu. Cristo te ama e Ele quer estar com você. Eu oro para que o Senhor entre no seu coração, transforme a sua vida, te traga paz, te traga alegria, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Muito obrigado por ter assistido essa reflexão até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações para não perder nada e tem mais um vídeo aqui para você assistir. Então vai lá, te vejo na próxima.